O Gus perguntou pra gente sobre o sentido de se instalar uma BIOS por cima da padrão, como o Core Boot, por exemplo. O Paulo diz que usa o Linux Mint há uns 5 anos já e me pergunta que novidades a gente pode esperar do Mint em 2023. Será que a gente teria um KDE Return? Ele pergunta aqui. Fala aí, meus queridos amigos pinguins dessa comunidade maravilhosa. Nós chegamos ao DioLinux Responde de dezembro de 2022, um episódio mais do que especial, já que é a nossa última DR do ano, né? O nosso último DioLinux Responde. Esse episódio tem o apoio do Sanebox, aquele serviço bacana para você que quer ajuda da tecnologia para deixar o seu e-mail um pouco mais saudável, com menos spam e com os bots trabalhando para você para deixar tudo organizado. Você pode saber mais acessando sanebox.com/DioLinux. Se você criar sua conta desse jeito, já recebe $25 de crédito logo de cara para testar sua ferramenta. O link está aqui na descrição. E para você que ainda não conhece, o DioLinux Responde é um quadro de perguntas e respostas com a participação direta dos membros aqui do canal. Essas pessoas maravilhosas que apoiam o nosso trabalho. Funciona mais ou menos assim: todos os meses eu faço um post na aba da comunidade aqui do canal, mas é um post secreto que só os membros podem ver. E lá eles deixam perguntas, sugestões e comentários e a gente escolhe algumas para responder aqui em vídeos, e também de lá sempre vem ideias para vários conteúdos diferentes. Se você tiver interesse em se tornar membro, fica até o final do vídeo que eu te explico como funciona e quais são as vantagens, beleza? O Kailu Oliveira, que já é membro aqui no canal há mais de 1 ano e meio, por isso desse emblema azul aí do lado do nome dele, mandou pra gente aqui os desejos de um ótimo final de ano, e eu só posso desejar o mesmo a você, Kailu, e a todos vocês que nos acompanharam ao longo de todo esse ano. Segundamente, diz ele aqui, nós podemos finalmente afirmar que o tão aguardado ano do Linux finalmente chegou, porque em quase tudo nós vemos um pouquinho de Linux. Repara aí que nem foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação. Eu concordo com você, Kailu, até porque, para mim, todo ano é o ano do Linux. E, de fato, tem um pouco de Linux em tudo. Mas, acima de tudo, tem um pouco de open source em praticamente toda a tecnologia. O ano do Linux aí é um meme bem antigo já. Eu falei sobre ele nesse vídeo aqui do canal, onde um cara comentou sobre acabar com esse meme e tornar isso realidade. O cara era um dos fundadores lá do Nextcloud. O vídeo foi há 3 anos. Será que ele realmente estava certo? Ver vídeos antigos do canal é sempre uma experiência curiosa. Eu deixo o link aqui na descrição para vocês conferirem depois, mas comentem aqui embaixo se para vocês o ano do Linux já chegou. Se sim, por quê? E se não, o que está faltando ainda? O Rafael, que já é membro aqui do canal há 1 mês, também nos mandou felicitações de final de ano. E você vai ver que a galera aqui é muito querida e mandou felicitações em quase todos os comentários. Então, eu não vou responder a todas as perguntas dessa mesma forma. Então, considerem-se agradecidos. Muito obrigado pelo carinho e pela parceria e por acreditarem no nosso trabalho. Eu desejo a todos vocês um ótimo final de ano. Assim a gente pode voltar a se focar nas dúvidas. E a do Rafa é sobre a LGPD. Ele diz que está estudando muito sobre esse tema nos últimos tempos e sobre os processos que as empresas precisam fazer para se adequarem a essas novas regras, e pediu se a gente poderia criar algum conteúdo a respeito desse assunto. E Rafa, para sua sorte e para a sorte de todos os que estão buscando por esse assunto, a gente já tem um podcast de quase 1 hora a respeito de LGPD. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, para quem não conhece, que tem algumas regras que todo site, toda empresa deve seguir, toda empresa que manipula dados de alguma forma. É por isso que agora todo site sério praticamente exibe uma mensagem de cookies e tem uma página de política de privacidade. Não é só para te incomodar, é a lei mesmo. Nesse podcast, que é ainda lá de 2021, a gente conversou com o Josué Pinto, que é um profissional da área, um gestor de proteção de dados lá do SESC de Pernambuco. A gente abordou esse assunto aí de uma forma que qualquer pessoa possa entender. Então, se você tem um site ou tem uma empresa e ainda nem sequer olhou para a LGPD, esse podcast é uma excelente porta de entrada. É o seguinte, a quem se aplica a LGPD, né? A LGPD se aplica a toda e qualquer pessoa, seja física ou empresa, né, ou pessoa jurídica, que desenvolva uma atividade econômica, certo? Então, todas as empresas precisam estar adequadas, e até as pessoas físicas que talvez tenham começado a empreender agora, mas que estão desenvolvendo uma atividade econômica. A próxima pergunta é do Anderson Baculan, que ostenta esse badge de membro colorido especial que só quem apoia o canal há mais de 2 anos tem. O cara é brabo e eu vou ler esse comentário dele na íntegra. Primeiramente, mais do que parabéns por mais um ano cheio de conteúdos, mais do que importantes e especiais para nós.
comunidade que prestigia o trabalho de vocês. Olhei aqui e vejo que vocês já se aproximam de 600 mil inscritos, e eu lembro com muito carinho do vídeo de 500 mil, cada vez maior e melhor. A pergunta é bem rápida, você já pensou em fazer conteúdos em inglês? Não somente as legendas, mas o áudio também? Anderson, muito obrigado pelas palavras. O vídeo de 500 mil nem foi há tanto tempo, né? Foi no dia 1º de julho de 2021. E eu mal acredito que a gente já chegou quase em 600 mil. Inclusive, bora dar aquela força aí pra gente bater esse número antes do ano acabar. Se for possível, seria muito legal. Se você ainda não tá inscrito, clica ali, se inscreve por favor. E se já está inscrito, espalhe o canal aí para os seus amigos, nas suas redes sociais. Vai ser um meme a menos, um canal de tecnologia com educação e entretenimento a mais. Puro lucro. E respondendo a sua pergunta sobre conteúdo em inglês, yes, we do have an intention to create content in English in the future, but we also have a lot of work to do in Portuguese yet. So maybe in a year or two, let's see where the wind takes us. Thank you for asking. A próxima pergunta é do Léo, que é membro do canal há mais de 3 anos já. Absolutamente incrível. O Léo sugeriu um vídeo a respeito do Spark Linux, que é um sistema baseado em Debian, que a gente ainda não fez conteúdo sobre, e mais uma vez, devidamente anotado aqui. Obrigado, Léo, pela sugestão. Assim como ele também sugere conteúdos a respeito de controles para jogar no Xbox Cloud Gaming. E no caso dos controles é um pouco mais fácil de responder. O próprio site do Xbox traz informações a respeito desse assunto pra gente. Olha ali, tem várias marcas listadas como parceiros oficiais, mas é bem possível que funcione com qualquer controle genérico que use o mesmo input do controle de Xbox. E muita gente não sabe, mas ainda tem um modo hack, digamos assim, que é usar uma extensão de navegador para você poder jogar com mouse e teclado no Xbox Cloud Gaming. Pode não funcionar para todos os jogos direito, mas é uma alternativa, pelo menos até que a Microsoft libere uma solução first party. Mas o comentário do Léo não acaba aqui, ele também fala sobre o ambiente gráfico XFCE, um ambiente gráfico que ele se diz muito apaixonado. E ele pergunta se a gente acha que falta alguma coisa nele. Bom, eu não acho que falte algo necessariamente nele, apesar de existirem sim recursos ausentes. Boa parte desses recursos pode ser adicionada ou implementada de alguma forma, afinal Linux costuma ser muito customizável. A questão é como esses recursos se apresentam para os usuários, como outras interfaces apresentam os mesmos recursos. Considerando apenas o XFCE padrão, essa mesma simplicidade que você adora pode ser um contra para alguém que espera algo um pouco diferente. Hábito é uma das coisas mais difíceis de se quebrar, na vida como um todo, não só nesse contexto. A questão é que nem sempre a gente realmente precisa, ou nem sempre vale a pena, nem sempre a gente quer realmente. Mas se você mesmo amando o XFCE e continua testando outras opções, vale a pena se questionar o que você está buscando e o que é apenas curiosidade. Talvez a resposta para o que falta no XFCE para você esteja na sua própria experiência com esses testes. O Gus perguntou para a gente sobre o sentido de se instalar uma BIOS por cima da padrão como o Core Boot, por exemplo. Bom, eu não tenho uma ampla intimidade com o Core Boot, mas eu tenho um laptop que usa ele. Ele é um laptop da System76, ele já veio assim de fábrica. Eu acho que ele funciona bem, ele é rápido também, porém ele é extremamente simples da mesma forma. Muitas das coisas relacionadas ao comportamento do sistema podem ser configuradas diretamente no Linux mesmo, a nível de sistema operacional, e dessa forma o que o Core Boot faz ali realmente é só dar boot no sistema. A única opção que eu tenho é escolher o dispositivo bootável, basicamente, ele não me dá maiores opções. Os motivos para usar o Core Boot, eles existem, eu só não sei se eles são o suficiente para as pessoas considerarem trocar um componente que pode ser tão crítico do computador, que certamente violaria a garantia. O próprio site do Core Boot sugere alguns motivos para você usar ele, como o fato de ser leve, de ser open source, de ser flexível, de ser seguro, até por ser bem mais simples, né? Acaba criando e abrindo menos possibilidades de problemas de ataques envolvendo vírus de boot, etc. Mas sendo sincero, eu não tenho a intenção de substituir nenhuma BIOS ou EFI de computadores que eu tenho por aqui pelo Core Boot. E como tudo ser open source, tudo ser software livre não é algo que me preocupe, bem pelo contrário, mesmo que eu ache bacana o Core Boot, na maior parte dos casos, inclusive, eu acho ele mais limitado, menos útil do que uma UEFI normal. Mas isso sou eu, pelo menos as configurações que eu busco numa UEFI, o Core Boot nunca traz e eu teria que configurar em outro lugar, e aí é um nível de configuração pelo sistema operacional, se eu formatar, eu teria que fazer de novo. E assim por diante. O Paulo diz que usa o Linux Mint há uns 5 anos já e me pergunta que novidades a gente pode esperar do Mint em 2023. Será que a gente teria um KDE Return? Ele pergunta aqui.
Recentemente a gente fez um vídeo a respeito do novo Linux Mint e eles trouxeram diversas novidades legais que eu nem estava esperando, então eu espero ser surpreendido de novo pelo Mint no próximo ano. Só que eu não sei, claro, o que nos espera, acho que ninguém realmente tem uma bola de cristal desse jeito, mas eu tenho algumas ideias do que eu gostaria de ver por lá, como um gestor de kernel que permite instalar um kernel bem mais recente, com um mesa mais atualizado também, algo que ajudaria o Mint no mundo dos games especialmente e até com hardwares mais novos. E claro, teriam muitas outras coisas que o Mint poderia ter, modificar, adicionar, mas eu acho que essa daí está bem ao alcance deles. Eu gostaria de um redesign na loja de aplicativos, no painel de controle deles, os ícones dos aplicativos poderiam finalmente respeitar os logos dos apps originais, ao menos no tema padrão, né? E, bom, eu vou parar por aqui mesmo, não vamos entrar nessa. E quanto ao KDE voltar, e para quem não sabe, o Mint costumava ter uma versão KDE, acho que até a versão de 2013, por aí, ela foi deixada de lado porque o time de desenvolvimento do Mint não tinha capacidade de manter 5 versões diferentes do sistema, sendo que a KDE era a mais diferente das outras em termos de desenvolvimento, e as ferramentas criadas para o Mint funcionam melhor em GTK, o que é ok para rodar no Cinnamon, no XFCE e no Mate, além da versão Debian Edition, que também usa o Cinnamon, mas não era tão bom assim para você integrar com o KDE. Até hoje é possível instalar o KDE manualmente no Mint, eu mesmo até já fiz um conteúdo a respeito disso no canal, mas a menos que algo nesse sentido mude, mais pessoas entrem no projeto ou eles criem um braço do Linux Mint só para trabalhar com KDE, eu não vejo muitos indícios do Mint voltar a ter uma variante com essa interface, infelizmente. O William pergunta sobre como criar um DAS, ou seja, um Desktop as a Service, que é basicamente um desktop via browser ou via cloud, né, melhor dizendo. No vídeo que eu mostrei aí o Windows 11 para desenvolvedores, eu mencionei que essas versões do Windows especificamente eram para criar justamente esse tipo de instância, um DAS. E existem muitas opções para isso na realidade, é algo que requer um pouco de infraestrutura, de repente algumas máquinas parrudas para funcionar bem, mas é possível de fazer. Eu já mostrei aqui no canal, inclusive, um exemplo disso utilizando uma ferramenta chamada Casmo Workspaces, que é open source, mas tem planos pagos se você for utilizar profissionalmente. Existem muitas outras soluções no mercado, na realidade. O próprio Amazon Workspaces ou soluções mais específicas para aplicativos como o Never Install, também tem o V2 Cloud, entre outros. Talvez seja possível instalar um servidor Apache Guacamole para acessar o seu computador de qualquer lugar também e criar uma espécie de desktop as a service. E essa daí é a única solução assim 100% open source e com zero custo de deploy que eu consigo pensar. Se alguém souber alguma outra, pode comentar. Mas às vezes vale a pena pagar pela praticidade dependendo do que você está tentando fazer. Já o Renan quer saber de uma alternativa para o Microsoft 365, que é uma suíte na realidade muito grande, né? Primeiro que você pode usar as versões web de vários softwares da suíte sem grandes perdas, mas se a ideia é realmente trocar para não usar mesmo e não só utilizar a versão web, provavelmente uma solução que engloba boa parte das soluções que você busca é um Nextcloud com um OnlyOffice. Assim você tem o armazenamento também, que na pergunta você diz ainda não tem encontrado solução. Provavelmente essa é uma boa solução. E eu já fiz um vídeo explicando sobre o Nextcloud, mais de um vídeo até na verdade. E ele tem diversos recursos legais para quem quer criar assim o seu próprio ambiente meio que em cloud, desde calendário, contatos, videochamada. É uma montanha de coisas para você conferir, vale a pena dar uma olhada, eu deixo o link aqui na descrição. Agora, se a ideia não é necessariamente ir para o open source necessariamente, é só se livrar do Office 365, o Google Workspaces é muito bom também, viu? Eu uso e gosto bastante, facilita a minha vida demais. As perguntas que não entraram nesse vídeo aqui, eu vou tentar responder mesmo que seja por texto lá para os membros, então fiquem de olho por lá. Quem sabe a sua pergunta aparece num dos próximos vídeos, então não deixem de participar. E para você que quer participar dessa brincadeira aqui uma vez por mês, considere apoiar o nosso trabalho sendo membro do canal. Além de participar do Linux Responde, você tem, na verdade, vários outros benefícios. Além dos badges ao lado do seu nome, você ainda recebe acesso ao servidor secreto dos membros do Discord. Você vai ter também emojis exclusivos para usar nos comentários dos vídeos e nas nossas lives. E se você decidir apoiar na categoria de Linux Play, tem também cursos e vídeos exclusivos para você assistir. Mas acima de tudo, sendo membro, você ajuda a gente a continuar criando conteúdo de uma forma um pouco mais independente, com qualidade para todos, mesmo para quem não é membro. Se você quiser saber mais a respeito dos benefícios e da importância de ser um membro aqui do canal, confere esse vídeo aqui do lado. Até a próxima e um ótimo final de ano para todos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!